Você está ouvindo Sleo Paint Beats. Fala galera, mais uma semana, mais um Sleo Paint Beats. Essa semana que foi muito movimentada, tem informação sobre Windows, tem novidades, não foi tão polêmica quanto a semana passada que teve o Marco Civil da internet, mas essa primeira semana do mês de abril teve muita coisa, claro, além das brincadeiras do Dia da Mentira. Nós vamos saber as principais notícias da semana nessa edição do Sleo Paint Beats a partir de agora. Bom, já começa a nossa pauta falando que na segunda-feira de manhãzinha, muita gente foi pega de surpresa. A Electronic Arts, a EA, anunciou o adeus da Origin às mídias físicas. Ou seja, a partir de amanhã, foi o anunciado na segunda-feira, a Origin é uma loja que vende conteúdo exclusivamente digital. Na verdade, a maior surpresa para todo mundo foi saber que a Origin vendia cópias físicas dos jogos. Eu confesso que no dia no anúncio, por exemplo, eu revirei o site brasileiro, não encontrei referências a itens físicos. Muitas pessoas, inclusive do exterior, também relataram nos comentários do blog onde foi feito o anúncio que também não tinham conhecimento da venda de mídias físicas por parte da Origin, além de deixar os pitacos, que por exemplo, a EA realizasse grandes sales por temporadas, como a Steam faz, de 3 a 4 vezes durante o ano. Enfim, mais uma semana, mais uma notícia relevante, por assim dizer, em relação à Origin, mas que não vai afetar diretamente a vida de muitos dos jogadores. Inclusive, no blog em que a EA postou a novidade, estava lá dizendo assim: você faz parte do público assíduo da Origin, provavelmente 99,9% das pessoas não seriam afetadas. Tem uma outra notícia que envolve aí essa semana, essa sim um pouquinho mamilos, e fala sobre a possibilidade da criação de lutadores personalizados no UFC. O diretor de criação da companhia, Brian Hayes, disse em entrevista ao MMA Junkie que a EA Sports implantou o sistema de criação de lutadores customizados, mas não vai permitir que você compartilhe eles pela internet com seus amiguinhos. Qual que seria o motivo? Direitos autorais. Segundo Brian, é a alta possibilidade das pessoas criarem personagens baseados em lutadores famosos, utilizarem marcas registradas, e quem toma o processinho é a EA, que afinal de contas merece, vamos falar a verdade. Então, você que é acostumado a criar personagens nos seus jogos de luta, Def Jam, ou WWE e também até mesmo no UFC, então agora não dá para ter seu conteúdo compartilhado na internet. Apesar de que mesmo assim nada impede que você instale uma placa de captura no seu console, faça o seu personagem, por exemplo, copiando o lutador da categoria peso-pena, o campeão da categoria, e disponibilize o vídeo para ensinar a montar ele na internet. Houve alguns casos já em que pessoas criaram personagens que usam marcas registradas, colocaram na internet e aí sofreu o processo. Então eles querem evitar mais uma batalha judicial de direitos autorais. Agora tem mais informações aqui, antes de eu passar inclusive pelos lançamentos da semana. Tem uma informação sobre sistemas operacionais, várias, principalmente sobre o Windows, né? Que foi o principal tema da semana. Nós estamos em abril e é nesse mês que se encerra o suporte da Microsoft oficialmente ao Windows XP SP3, especificamente na semana que vem, no dia 8, e isso significa que o sistema não vai mais contar com atualizações de segurança ou suporte técnico que são oferecidos pela Microsoft. O que intriga as pessoas é que mesmo assim, uma pesquisa que foi divulgada nessa semana pelo Net Market Share aponta que 27,69% dos usuários de computador espalhados pelo mundo ainda utilizam Windows XP. Então o sistema vai ser descontinuado na semana que vem e mesmo assim ele abocanha cerca de quase 30% dos usuários de PC do mundo. É mais que até que o Linux, em todas as distribuições, abocanha de usuários comum. Ainda de acordo com os dados de uma pesquisa feita pela Net Market Share, outros sistemas são bastante utilizados. Por exemplo, o Windows 7 tem 48,77% dos usuários. O Windows 7 é o primeiro, nessa escala o Windows XP seria o segundo mais utilizado no mundo. Os recentes Windows 8 e Windows 8.1 contaram respectivamente com 6,41% e 4,89% de adesão, enquanto a versão vista ainda é utilizada por apenas 2,99%
de pessoas, que ainda é mais do que o número de usuários do Linux. Não é bullying, eu inclusive usei Linux por muito tempo, não uso hoje em dia por causa do meu trabalho. Tem várias ferramentas de edição, principalmente de áudio, que eu não consigo utilizar no Linux. Já me falaram, tenta usar o Audacity, alguma coisa assim, não dá. O Audacity é muito rudimentar, se a gente for comparar com as ferramentas pagas, inclusive, que um profissional tem que utilizar para edição no dia a dia. Então essa é a informação. Windows XP ainda é o sistema, o segundo mais utilizado no mundo, está à frente do Windows 8, Windows 8.1, apesar de que o Windows 8 e 8.1 a gente pode contar com uma versão só, daria mais de 10% de market share no mundo, entre os usuários de computador. Aliás, hoje o Windows 8 e o Windows 8.1 vão ter ser tema ainda no Snap and Bits. Vou terminar de falar dessa pesquisa da Net Market Share. A pesquisa também analisou quais foram os navegadores mais utilizados durante o mês de março por pessoas que possuem computadores e também pessoas que usam smartphones. No caso do primeiro grupo, computador, curiosamente, aliás nem tanto, o Internet Explorer apareceu no topo da lista com 57,96% dos usuários, seguindo na sequência por Firefox e Chrome. Firefox com 17,26% e o Chrome com 17,52%, respectivamente. Então, o Chrome é o segundo mais utilizado no mês de março. Note aqui, nós estamos frisando que a pesquisa leva em consideração o mês de março, que foi utilizado no mês passado. Ah, mas o Internet Explorer, Internet Explorer, na maioria das vezes, é utilizado para baixar o Chrome ou para baixar o Firefox. Então você precisa rever os seus conceitos. Se você ainda não utilizou o Internet Explorer 11, apesar de faltarem os complementos que no Chrome tem aos montes, inclusive no Chrome tem muito mais complementos agora até do que no Firefox, desculpe se estiver falando bobagem, o Internet Explorer é um baita de um navegador. Ele funciona muito bem, até que ele é um navegador nativo do Windows, bem construído, inclusive a interface modern dele no Windows 8 tem me surpreendido pra caramba. Eu uso ele muito mais vezes do que eu uso o Chrome, por exemplo, até pela facilidade que eu tenho de utilizar, não tem firula nenhuma. É um navegador que é muito fluido para mim, minha opinião. Inclusive tem muita gente que diverge da minha opinião. Eu uso o Chrome como principal, mas muitas vezes eu tenho usado o Explorer para Internet Banking, entre outras coisas, e eu tenho achado o desempenho dele até satisfatório. Bom, para terminar a pesquisa ainda, aqueles que utilizam a internet em celulares, a preferência foi pelo Safari. 53,91% das pessoas usam o Safari, enquanto o Android Browser e o Chrome aparecem na segunda e terceira colocações, com 23,44% para o Android Browser e 12,94% para o Chrome, isso em termos de usuários. Nem vou falar do Android Browser, porque por ele ser o padrão, muita gente usa, e eu mesmo no meu celular, eu nem me importo em colocar um UC, um Chrome da vida. O Chrome não tem suporte aqui, só a partir do Android 4.x. Então, ele é basicamente o mais utilizado. Até por exemplo, pessoas que compram um Galaxy Y não estão nem ligando para saber o que é um celular com Android, muito menos o Google Chrome no celular ou alguma coisa assim. Ou, por exemplo, o Opera Mini, UC, enfim. Essa é a pesquisa do Net Market Share, que é bem respeitada, aliás, por muita gente. São os dados principais que a gente separou para colocar aqui no podcast. Vamos continuar falando de sistemas operacionais. Essa semana teve novidade no Windows 8 e agora é a parte mais mamilos do podcast nessa semana. A Microsoft fez um evento na quarta-feira para falar de Windows 8, Windows Phone 8 e anunciou então na quarta-feira mesmo a volta do menu iniciar no Windows 8. Agora o menu vai ser híbrido de um clássico com a interface modern, trazendo ainda o botão de desligar para você que chorava, dizendo que não encontrava como desligar o computador e corria para apertar o botão Power ou ficava xingando nos fóruns de sites de tecnologia. Além de outras novidades, como aplicativos modern poderem ser abertos na área de trabalho e redimensionados como se fossem aplicativos comuns. Já que eles vão poder ser utilizados como aplicativos comuns, tira o nome de modern, por favor. Vocês vão ter maximizar, minimizar, fechar, porque o nome modern serve, eles não vão ficar só na tela inteira. Ah, tem a possibilidade de ficar na tela inteira. Grande coisa. Pra gente não vai mudar nada. Além de revelar as novidades do Windows e do Windows Phone, a Microsoft realizou também
um anúncio muito importante para quem é desenvolvedor, mas que vai afetar diretamente os usuários das duas plataformas. Vem por aí os aplicativos universais para Windows. Vai ser possível você executar o mesmo aplicativo no smartphone, tablet e também no desktop, com interfaces adaptadas para cada tipo de tela. Outra novidade é que o Windows vai ser gratuito para usar em dispositivos com menos de 9 polegadas. Então, os fabricantes que quiserem fazer tablets de até 8 polegadas e smartphones vão poder adotar o Windows de forma gratuita. Um tapa na cara do Android com o Google Play. Que para você que não sabe, você diz aí que o Android é de graça, mas se você tem o seu celular com os aplicativos, é porque a fabricante pagou alguns royalties ali para o Google. O Android Open Source Project, como um todo, por exemplo, aquele utilizado pela Nokia na linha X, aquele lá é gratuito. O Android que você tem no seu Moto G, no seu Moto X, no seu Galaxy Y, no seu Galaxy Pocket, ou no seu celular qualquer que seja ele com Android, se ele tem uma versão da Google Play instalada, usa as APIs do Google, foi pago para o Google para poder ser utilizado os aplicativos. Então ele não é inteiramente gratuito. Então o Windows Phone dando um tapa na cara da concorrência. Falando ainda dos aplicativos universais, a Microsoft fez questão de dizer que o código dos aplicativos criados com a ajuda do Visual Studio é basicamente o mesmo entre todas as plataformas, o que possibilita o desenvolvimento ficar mais fácil, torna possível a reutilização de código e poupa muito tempo. É possível programar usando as mesmas APIs, aproveitando tecnologias do DirectX e otimizar o desempenho de acordo com a capacidade de cada tipo de dispositivo. Como um único aplicativo pode rodar em diversos aparelhos, os dados armazenados na nuvem, as compras in-app e também as notificações vão poder ser sincronizadas entre dispositivos. Dessa forma, se você, por exemplo, visualizar algum conteúdo novo no computador, ele vai ser automaticamente marcado como lido também no seu smartphone. Com os aplicativos universais, os usuários vão poder comprar determinado aplicativo apenas uma vez e utilizar no smartphone, desktop, tablet, sem precisar pagar de novo. Isso depende inclusive da vontade dos desenvolvedores, claro. Por exemplo, no iOS, que já possui aplicativos universais faz muito tempo, alguns ainda preferem lucrar mais vendendo versões separadas para iPhone e iPad, por exemplo. Mas já é um grande avanço e vai fortalecer o ecossistema da Microsoft. Em relação a aplicativos universais, ponto para a Microsoft, porque afinal de contas está querendo pescar muito mais desenvolvedores para o Windows Phone 8. Tem gente já no Windows 8 desenvolvendo e o Visual Studio é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Até uma pessoa como eu, por exemplo, meio leigo, consigo utilizar o Visual Studio sem muitos problemas. Então, para utilizar ele para portar o aplicativo do Windows 8 para o Windows Phone 8 não vai demandar muito trabalho, pode reutilizar código, e essa possibilidade de você sincronizar as notificações vai ser muito mais fácil. Criar um Messenger, por exemplo, que você pode usar no Windows Phone 8, pode mandar aquela mensagem para o seu amigo, ele vê no notebook, no computador, no tablet, enfim. Muito interessante essa ideia. Antes de passar para as novidades do Windows Phone 8, eu só quero falar aqui do menu iniciar. Essa é a polêmica aqui, porque assim, agora com esse negócio de tornar o menu iniciar híbrido, a Microsoft mostrou a derrota total e o erro. Ela admitiu que errou no Windows 8. Na minha opinião, não teve erro nenhum. Foi um sistema diferente. Muita gente não quis se adaptar porque o Windows 8 isso, o Windows 8 aquilo. Muita gente que ficou criticando, eu falo mesmo, usa o sistema pirata. Não faz diferença para a empresa, não dá dinheiro, não compra aplicativo na Windows Store, só fica aquele buzz. E muitos sites especializados ficaram caindo de pau em cima do Windows 8 também com a interface Modern, porque não conseguiam achar um botão de desligar ali no cantinho da tela. Meu amigo, você está vivendo o mundo da tecnologia. Muitas vezes já ouvi muitas pessoas falarem, ou você se adapta às novas tecnologias, ou você vai ficar obsoleto. Então ficar forçando uma empresa a utilizar fórmulas batidas, fórmulas antigas, só porque você que vai lá no Pirate Bay e pega o sistema e ainda reclama quando o crack não funciona, é muito errado. Então assim, você não gostou do Windows 8, ninguém está te obrigando a utilizar. Você não precisa. Ele teve muitas modificações internas no sistema, teve muita melhoria. Minha opinião, meu computador rodava bem o Windows 7, o Windows 8 está praticamente voando. Essa busca contextual que você pode buscar configurações, aplicativos, já tinha no Windows 7, aqui naquele menu iniciar escroto pequenininho. Agora você aperta a tecla iniciar, vai para a tela inicial, pode fazer a sua pesquisa, está lá, os resultados estão explodindo na sua cara. Muito melhor para organização, os live tiles. Muita gente falou, mas o Windows 8 não permite personalização na sua concepção inicial, não permite uma pinóia.
coisa que mais tem é a gente fazendo hack para alterar o Windows 8, colocando o menu iniciar, mas enfim, a Microsoft praticamente admitiu a derrota com essa incorporação do menu iniciar novamente. Agora que estava muita gente se acostumando com a tela inicial cheia de Live Tiles, a Microsoft vem e faz uma dessa atualização, inclusive, que daqui uma semana ou duas já vai estar disponível para todos os usuários comuns que usam Windows 8, Windows 8.1. Segundo as informações que eu tenho, tomara que sejam verdade, inclusive esse antigo menu iniciar aí, mistura de dois gêneros, vai ser opcional e você vai poder habilitar ou não, depende do que você vai querer. Eu vou continuar mantendo a interface Modern, né? Porque afinal de contas ficou muito bem feito o sistema, tem alguns bugs aqui e ali, mas as melhorias internas no Windows 8 são visíveis. E a implementação, por exemplo, da Windows Store foi um ponto positivo para a Microsoft, entre outras coisas. Bom, agora sim vamos falar de Windows Phone 8, o sistema para smartphones e etc. da Microsoft. Enfim, ainda durante a conferência Build em São Francisco, a Microsoft demonstrou o Windows Phone 8.1, que é a próxima versão do sistema operacional móvel que traz diversas novidades, inclusive algumas que já foram muito especuladas durante os últimos tempos. A central de ações, que mostra notificações de aplicativos e dá acesso a configurações rápidas, bem como a assistente de voz Cortana, são agora oficiais. As novidades começam logo, por exemplo, na tela de bloqueio, que pode ganhar formas personalizadas, fugindo um pouquinho do padrão adotado desde o Windows Phone 7. Ao deslizar o dedo de cima para baixo, por exemplo, é possível acessar a central de ações, que vai reunir as notificações dos aplicativos, permite ativar e desativar recursos com um toque, como Wi-Fi, Bluetooth, modo avião e o compartilhamento de internet. Os botões de configurações rápidas na central de ações podem ser personalizados. Por exemplo, se você costuma alterar frequentemente o brilho da tela, ou se conectar a uma VPN, ou projetar a sua tela, é só um exemplo, viu? É possível você colocar atalhos para essas configurações no lugar dos botões padrão da central de ações. É possível inclusive ativar um modo de horas de silêncio, que é útil para você não ser incomodado com ligações de estranhos enquanto você estiver dormindo. Na verdade, não é ligações de estranhos, ligações de qualquer pessoa. Porque é irritante você estar 3 horas da manhã e de repente a pessoa te liga para perguntar um número de fulano de tal. Falando da Cortana, a assistente junta alguns dos melhores recursos encontrados na Siri e também no Google Now. Ela substitui a ferramenta de pesquisa do Windows Phone com interação com o Bing, pode encontrar restaurantes próximos, informar placares de jogos e incluir alarmes e eventos no calendário. Um caderno guarda informações sobre você, como seus interesses e locais que costuma frequentar, para dar algumas sugestões personalizadas. Inicialmente, a Cortana vai ser liberada em estágio beta. A Microsoft diz inclusive estar realizando melhorias constantes nos serviços e também no reconhecimento de voz. Apesar disso, durante a demonstração, a Cortana parece ter funcionado muito bem, praticamente sem falhas. Ela vai estar disponível nos Estados Unidos, posteriormente no Reino Unido. Futuramente, deve chegar para outros países ainda não revelados. O Brasil não está na lista ainda, mas a gente fica na torcida para que chegue a Cortana em português para cá. Inclusive, mas enquanto isso, a gente vai se virando no bom e velho inglês enrolation, como diria Joel Santana. As Live Tiles da tela inicial agora podem ter fundos com imagens personalizadas em vez de apenas possuírem cores sólidas. Além disso, elas estão mais inteligentes. Vai ser possível marcar como lidas ao fazer um gesto sobre as Live Tiles. Até então era necessário se abrir o aplicativo, o que não era muito prático quando você percebia que a notificação não era importante. Outras novidades incluem o Wordflow, que é um teclado virtual que permite digitar rapidamente, deslizando o dedo pelas teclas, uma espécie de swipe para o Windows Phone nativo, né? O Wi-Fi Sense, que permite conectar o smartphone automaticamente a uma rede Wi-Fi e até compartilhar a sua própria rede sem necessidade de fornecer a senha, e uma útil função para converter chamadas telefônicas em chamadas em vídeo do Skype. A atualização para o Windows Phone 8.1 vai ser liberada para os atuais usuários nos próximos meses, mas os primeiros smartphones com a nova versão começam a ser vendidos em alguns países até o início de maio. Inclusive a Nokia, sempre na frente, olhem só que novidade, já anunciou alguns smartphones com Windows Phone 8.1. Grande novidade. Inclusive, entre as novidades, por exemplo, o Lumia 630, no Lumia 635 e o Lumia 930, que eu achei um celular muito lindo. Ele vai estar disponível
nas cores laranja, branco, preto e verde. E todos esses celulares vão inclusive contar com um sensor core, que é um sensor de baixo consumo de energia que ajuda nos apps de saúde e bem-estar embarcados ou que estão sendo desenvolvidos por parceiros da Nokia e da Microsoft. Então acho que de Windows e Windows Phone seria isso, né? Vamos passar agora para os próximos assuntos, ainda falando um pouquinho do mundo da tecnologia e falando de jogos também. Bom, então mudando o nosso assunto aqui, eu vou falar da Amazon Fire TV. A Amazon que já tinha o Kindle Fire, que é o leitor de e-books, e também na quarta-feira a Amazon revelou nos Estados Unidos o seu Media Center, que é o Fire TV. Além de um dispositivo para fazer streaming de mídia, ele funciona como um console, unindo pelo menos duas experiências de consumo de entretenimento em um único aparelhinho, que tem como objetivo o uso simplificado. Apesar do foco ser serviço de streaming da própria Amazon, o Fire TV vai contar com aplicativos da concorrência, por exemplo, Netflix, HBO Go, Hulu e o Pandora para música, ampliando o leque do público. Como bom centro de mídia, ele também vai permitir o upload de fotos e controle parental, que dá aos pais a possibilidade de selecionar conteúdo específico para criancinhas. A Amazon também garante que o seu set-top box é o mais rápido do mercado atualmente, e na demonstração feita para a imprensa durante a quarta-feira, a reprodução de mídia começa imediatamente ao apertar play no controle remoto. Falando nele, tem traços de controle de Smart TV com botões de uma roda clicável e um microfone embutido para reconhecimento de voz. Nas especificações do Amazon Fire TV, nós temos um processador quad-core, 2 GB de RAM, Wi-Fi, um processador genérico dedicado e um sistema operacional especial baseado no Android Open Source. A Amazon também garante que ele é mais poderoso que concorrentes como Roku e Apple TV, além de ser apto para receber jogos. A empresa prometeu centenas de milhares de jogos até o mês que vem, o que explica os investimentos em uma equipe de desenvolvimento de jogos e em um controle que vai ser vendido separadamente por $40 e virá com 1.000 moedinhas da Amazon para comprar jogos. O primeiro título a chegar vai ser Minecraft, mas também tem peixes grandes da indústria móvel como Gameloft, EA, Disney, Ubisoft, Take-Two também devem enviar material. O preço da Fire TV é de $99 e já está à venda nos Estados Unidos. Para você que não curtiu muito o Ouya, que é um media center para a sua sala, o Amazon Fire parece uma boa opção. Agora que a gente já falou da Amazon Fire TV, vamos mudar de assunto e falar um pouquinho mais dos jogos, inclusive lançamentos da semana, porque a semana que foi cheia de revelações. Bom, então mudando mais uma vez de assunto, na verdade a semana não foi cheia de revelações. Teve as revelações do Windows, agora da Amazon Fire TV, e tem uma revelação aqui no que se trata do Batman Arkham Knight. Mais um joguinho para a série Arkham, né? Como se a gente não tivesse saturado já. Bom, se enganou quem estava pensando que o Arkham Knight do novo game do Batman se referia ao Homem-Morcego. A verdade é que o Arkham Knight, ou Cavaleiro de Arkham segundo as traduções da Game Vício, é um vilão inédito criado pelo estúdio britânico Rocksteady, especificamente para o Batman Arkham Knight, a conclusão da série nos games. A gente espera, pelo amor de Deus. Não foram divulgados detalhes sobre a história do personagem. Arkham Knight usa um traje meio que inspirado no do Batman, mas adicionado de feições ninjas e robóticas. Na imagem que foi mostrada durante a semana pela WB Games, o vilão também está portando uma arma de fogo. Então supõe-se aí que ele vai tentar matar o Batman. Todos os vilões tentam. Em Batman Arkham Knight, você vai assumir mais uma vez o papel do Cavaleiro das Trevas para combater a ameaça iminente do Espantalho. Duas Caras, Pinguim e Arlequina são outros vilões que também devem aparecer no título, que promete que você possa dirigir o Batmóvel e também promete ser 20 vezes maior do que o seu antecessor cronológico, que foi o Batman Arkham City. Marcando a volta da Rocksteady, a franquia, Batman Arkham Knight é a sequência direta do Arkham City, que foi lançado em 2011. Nesse intervalo de 3 anos, para quem não lembra, a WB Games lançou outro jogo da série, que foi o Batman Arkham Origins, que seria um prólogo que acompanhava a transformação do Bruce Wayne no vigilante mascarado que aterroriza os bandidos de Gotham City e outras cidades também do universo Marvel.
o Arkham Knight vai ser lançado para PlayStation 4, Sony e PCs. Previsão de chegada é de 14 de outubro de 2014. Aliás, chega da série Arkham, né? Por favor. A gente teve esse Batman Arkham Origins aí, que também tá virando um Assassin's Creed, um FIFA da vida. Apesar de que os dois primeiros foram muito bons, o Arkham Origins, que na teoria deveria ser o prólogo de tudo, você já começa desde o início do jogo sabendo todos os combos que você demora muito para aprender nos outros jogos. Então rola aqui uma incoerência narrativa aí, porque se o Batman já sabe todos os golpes na origem dele, como é que ele tem que aprender de novo no Arkham Asylum, no Arkham City? Muito difícil. Mas a gente espera que, como é a Rocksteady que está colocando as mãos novamente na série Arkham, o Arkham Knight seja um jogo muito bom. Agora, para fechar a edição da semana do Slel Pend Beats, essa semana um pouquinho mais... Vou lembrar os jogos que saíram nessa semana. Então, no dia 31, que foi segunda-feira, tivemos o lançamento do Age of Wonders 3 para o PC, dia 1º de abril. Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe para o PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. O zebrinha da semana, inclusive o jogo que tem chamado muita atenção, que é o Gold Simulator, saiu para PC no Steam. Pelo amor de Deus, né? O nível da galhofa na internet chegou a um extremo absurdo. Para só de extremo esse jogo, Gold Simulator. O Ragnarok Odyssey Ace saiu para o PlayStation 3 e o PS Vita. Um novo Advance Wars para o Wii U. Além disso, teve o Advance Wars saiu no dia 3, portanto saiu na quinta-feira. Além disso, ainda na quinta, FTL Advance Edition para PC e iPad. Mario Luigi Superstar Saga para o Wii U. E Metroid Fusion também para o Wii U no dia 3. Hoje foi dia de lançamento do Halo Spartan Assault para o PC. Inclusive eu falava na semana passada que eu jogava na Windows Store, eu jogo a versão Lite. Inclusive com esse lançamento do Halo Spartan Assault vou comprar o jogo completo. E essa sexta-feira também é o dia oficial do lançamento de The Elder Scrolls Online para PC e Mac. Aleluia! Um dos jogos mais esperados dos últimos tempos é esse Elder Scrolls Online, né, da Bethesda. Esse jogo que inclusive tem a mesma mecânica da série, né, a série Elder Scrolls, principalmente em relação ao que foi visto o Skyrim, né, que foi o último jogo que foi lançado para os PCs e consoles, como por exemplo a jogabilidade em primeira pessoa, com a possibilidade de você jogar em terceira pessoa também, e que tem muitos elementos medievais. Muita gente já estava no beta faz muito tempo e finalmente foi lançado esse Elder Scrolls Online, que inclusive eu acho uma sacanagem da Bethesda o que está sendo feito com esse MMO. Por exemplo, você vai comprar o jogo cheio por $60. Vamos colocar na cotação aí 120, 150 reais. Depois você vai ter que pagar $15 por mês para você continuar jogando. Então $15 de mensalidade. Depois de você ter comprado o jogo full por $60, é no mínimo uma sacanagem que a Bethesda está fazendo com os jogadores. Pelo amor de Deus, poderia colocar esse jogo sempre pro resto da vida como $15 de mensalidade e esquecer de cobrar o preço cheio de um jogo, porque afinal de contas é um MMO. Ah, mas é Elder Scrolls, você não lembra de Skyrim, você não lembra de Oblivion? Pelo amor de Deus, é um MMO. É igual o WoW, se você quer jogar o WoW, você paga mensalidade, não precisa ficar pagando um preço cheio para comprar o jogo, para daí sim você poder pagar mensalidade para ficar jogando todo mês. Então é uma coisa realmente complicada. Assim, ainda para encerrar aqui, eu lembro que nessa sexta-feira saiu a continuação do Half Minute Hero. Ele foi anunciado no meio da semana, pegou todo mundo de surpresa. Não estava na listinha dos jogos que viriam durante a semana, essa primeira semana de abril. Com isso eu vou encerrando por aqui nossa edição do Slel Pend Beats, né? Essa primeira semana de abril cheia de movimentações, podcast um pouquinho maior do que as duas primeiras edições oficiais da gente e também do que aquela primeira piloto que nós fizemos também, quando teve Wikipedia, UI anunciados e por aí vai. Inclusive agora com o microfone um pouquinho melhor na qualidade do som. Consegui uma coisa minimamente decente e é o que a gente vai utilizar nas próximas gravações. Será que na semana que vem nós vamos ter podcast temático? É o que eu estou esperando. Vou ver se eu consigo participantes e vocês podem, é claro, cobrar inclusive a gente se não tiver um podcast temático. Provavelmente vai ter, mas se não tiver eu coloco um podcast de notícias e o temático vai ser adiado para a outra semana.
Inclusive, como último recado, deixo para você, leia os posts no blog sleopend.com, você que está ouvindo pelo YouTube. Nós tivemos essa semana um compilado com o que nós achamos de mais legal no que se trata de pegadinhas do 1º de abril. Teve a Google lançando aquele vídeo incrível de mestres Pokémon, aquela brincadeira maravilhosa que se trata em relação a contratações. Teve a Square falando que agora eles vão focar nos JRPGs, né? Todo mundo ama os RPGs orientais, até que enfim eles perceberam depois do sucesso estrondoso que foi o Bravely Default do 3DS. Essa notícia que inclusive eu estava na pauta, não deu tempo de comentar, mas fica aqui um abraço. Finalmente, né, a Square percebendo que a gente ama esses joguinhos que são os JRPGs, que inclusive na minha opinião eles estragaram o Devil May Cry quando quiseram ocidentalizar a série. Tiraram aquele visual muito foda do Dante e deixaram aquele visual Dante de cabelinho preto. Tiraram praticamente toda a personalidade dele e de todos os personagens da série. Mas com isso eu vou ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, mais uma edição do Sleopend Beats. Um abraço e até a semana que vem.